Fala galera do EducaGelb, eu sou o Eric Cruz e hoje nós queremos conversar sobre o tema estudo bíblico. Não aquele estudo bíblico em que a gente se reúne na casa dos irmãos na fé para estudar a palavra, mas nós queremos direcionar o assunto para o estudo particular da palavra de Deus. Você ali sozinho, lendo, estudando a palavra de Deus, o seu momento com Deus. Para tanto, nós queremos distinguir duas coisas. Primeiro, o que significa a palavra estudo, né? Porque tem gente que acredita que estudar e assistir aula, por exemplo, é a mesma coisa. Levando esse assunto para o contexto da escola ou da faculdade, a gente consegue compreender melhor o que ele significa. Nós temos à nossa disposição a Bíblia nessas diferentes traduções. E o interessante é que essas Bíblias elas também nos trazem novidades, trazem uma série de pequenos estudos, de mensagens. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia de estudo NTLH, onde você tem notas especiais sobre os textos, sobre os versículos, conta um pouco o contexto da época, a história, por que aquilo ali estava acontecendo daquele jeito, de acordo com o texto bíblico. Então, é uma Bíblia que auxilia muito no estudo particular da Palavra de Deus, para você que gosta, para você que quer se aprofundar mais nesse estudo e conhecer de fato como as coisas aconteciam na época de Jesus. Nós temos a Bíblia que é 2 em 1, a Bíblia que é NTLH de um lado e Almeida no outro, para quem sempre está estudando e lê na Almeida uma frase, uma palavra que não entendeu muito bem, pode simplesmente virar a Bíblia e ler na NTLH, que aí vai ter uma compreensão melhor. E nós temos também os 5 minutos com Jesus, que é um grande auxiliador no estudo da Palavra de Deus, em particular, em família, que como o próprio nome diz, são só 5 minutinhos que fazem toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida como cristão. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, a importância do estudo da Palavra de Deus, do estudo particular, porque sem essa palavra, o que seria de nós, né? O que seria de nós, né, no que diz respeito a alimentar a fé, a fortalecer a fé, se não pela palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam se engajar em estudar de fato a palavra de Deus e conhecer a verdade que liberta da forma mais profunda possível através do estudo da palavra. Um forte abraço, fiquem com Deus. Assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade solitária e ativa. Quem assiste aula absorve, quem estuda produz. Portanto, assistir aula e estudar são duas coisas diferentes, são antagônicas. Trazendo isso para o nosso contexto da vida cristã, infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, vamos aos cultos, aos domingos ou aos sábados, dependendo das congregações em que nós participamos, e a gente estuda, a gente lê a palavra de Deus, a gente ouve a palavra de Deus ali no culto. E aí vai para casa, guarda a Bíblia e só pega a Bíblia no domingo seguinte. E aí a gente de novo lê a Bíblia, ouve a palavra de Deus. Isso é importantíssimo, tem que continuar acontecendo. Porém, também é importante que nós possamos estudar a palavra de Deus em nossa casa, no nosso lar, e não somente lá na igreja, lá nos cultos em que nós participamos. A segunda coisa é a própria palavra de Deus, para a gente entender mais ou menos como é que a palavra de Deus existe hoje para nós, o que aconteceu para que ela se tornasse realmente a palavra que nos alimenta, o que aconteceu para que nós tivéssemos acesso a essa palavra. Para tanto, eu quero trazer para vocês algumas curiosidades da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Vocês sabiam que a Bíblia Sagrada é o maior best-seller de todos os tempos? É o livro mais lido, traduzido e distribuído no Brasil e no mundo. Em 2017, nós comemoramos 500 anos da Reforma Luterana, na qual nós tivemos acesso à Palavra de Deus como nunca antes na história. O povo simples,
teve contato com essa palavra, com a verdade que liberta. O Dr. Martinho Lutero sabia da importância da palavra de Deus na vida das pessoas e sabia também o quão importante era com que as pessoas tivessem contato com essa palavra. Por isso, no castelo de Wittenberg, Lutero traduziu a Bíblia do hebraico e do grego, as línguas originais, para a língua do povo, para o alemão. E existem histórias curiosas sobre esse fato, que enquanto Lutero traduzia a Bíblia, ele encontrava palavras que ele tinha a necessidade de fazer com que o povo as entendesse. E então ele se disfarçava, ia para o meio das pessoas, nas vilas, e perguntava às pessoas o que elas entendiam de determinada palavra. E aí Lutero ia e traduzia de acordo com a linguagem do povo. Diz assim no versículo 89 do Salmo 119: Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. Versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. É tão bom quando a gente está no escuro, se sente perdido, e então aparece uma luz que ilumina o nosso caminho, onde nós podemos andar seguros, na certeza de que tudo vai ficar bem. Nós vamos chegar ao nosso destino. A palavra de Deus é assim para a vida dos cristãos. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho, porque ela nos diz que nós estamos seguros nas mãos de Deus, porque ela nos diz que nós podemos caminhar sob essa lâmpada que nos leva à salvação eterna que há somente em Jesus Cristo, a qual ela mesma testifica como Filho de Deus, que é a própria palavra, que é o Verbo que se fez carne. Através do estudo dessa palavra, nós temos a certeza de que Deus não nos abandona e que está conosco todos os dias. A nossa fé, ela é fraca na maioria das vezes. Nós nos sentimos mal porque somos pecadores. E quando nós pegamos a palavra de Deus e nós a estudamos, nós sabemos que somos pecadores sim, mas nós também sabemos que isso não significa que Deus não olha por nós. Nós sabemos que apesar do nosso pecado, Deus nos perdoa em Jesus Cristo. Dessa forma, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 13: Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E essa força que Cristo nos dá se revela na sua palavra e nos sacramentos, no batismo e na Santa Ceia. O contato com a palavra de Deus na vida do cristão é de suma importância, porque ela fortalece a fé desse cristão, porque ela mostra que esse cristão, apesar de todos os defeitos do mundo, não está sozinho, porque o amor de Deus revelado em Jesus é algo que não cabe na mente humana. Porque a palavra de Deus mostra o que Deus é e o que Ele quer de nós. E assim como Deus é imortal e eterno, assim também a palavra dele é verdadeira em todos os tempos. A Bíblia, ela é atualizadíssima, porque ela nos revela coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Ela vem do papiro à era digital. Nós temos ela à nossa disposição a qualquer instante, mas infelizmente a gente não aproveita. Nós sabemos que a mídia nos traz as informações de que cristãos no mundo inteiro sofrem por serem cristãos. São perseguidos e assassinados simplesmente por serem cristãos. E nós aqui no Brasil, graças a Deus, temos uma liberdade religiosa que permite com que nós andemos com a Bíblia nas mãos, que nós estudemos a palavra de Deus em público, que nós participamos dos cultos públicos da Igreja de Deus, e graças a Ele nós temos essa liberdade.
mas infelizmente muitos cristãos não têm. Por isso, eu digo a você, aproveite a oportunidade que você tem de estudar a palavra de Deus, de ter um contato íntimo com Deus, porque Ele fala com você através dessa palavra. E uma das coisas mais legais que nós temos à nossa disposição é a Bíblia em várias traduções. Nós temos a Almeida, revista e atualizada, que é a tradicional. Nós temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Nós temos à nossa disposição a Bíblia nessas diferentes traduções. E o interessante é que essas Bíblias elas também nos trazem novidades, trazem uma série de pequenos estudos, de mensagens. Por exemplo, nós temos aqui a Bíblia de Estudo NTLH, onde você tem notas especiais sobre os textos, sobre os versículos, conta um pouco o contexto da época, a história, por que aquilo ali estava acontecendo daquele jeito, de acordo com o texto bíblico. Então, é uma Bíblia que auxilia muito no estudo particular da Palavra de Deus, para você que gosta, para você que quer se aprofundar mais nesse estudo e conhecer de fato como as coisas aconteciam na época de Jesus. Nós temos a Bíblia que é 2 em 1, a Bíblia que é NTLH de um lado e Almeida no outro, para quem sempre está estudando e lê na Almeida uma frase, uma palavra que não entendeu muito bem, pode simplesmente virar a Bíblia e ler na NTLH, que aí vai ter uma compreensão melhor. E nós temos também os 5 minutos com Jesus, que é um grande auxiliador no estudo da Palavra de Deus, em particular, em família, que, como o próprio nome diz, são só 5 minutinhos que fazem toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida como cristão. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, a importância do estudo da Palavra de Deus, do estudo particular, porque sem essa palavra, o que seria de nós, né? O que seria de nós, né, no que diz respeito a alimentar a fé, a fortalecer a fé, se não pela palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam se engajar em estudar de fato a palavra de Deus e conhecer a verdade que liberta da forma mais profunda possível através do estudo da palavra. Um forte abraço, fiquem com Deus.